Sejam muito bem-vindos para você que está aí nos assistindo através do YouTube, você que também está aqui presencialmente na nossa igreja virtual. Esse é o Lição da Escola Sabatina. Um momento na sexta-feira à noite no qual nós vamos recapitular a lição e entender um pouco mais a respeito da vontade de Deus para nossas vidas, entender o que Deus quis nos dizer através da sua lição nessa semana. E como sempre eu falo, desde a semana passada eu venho dizendo, a lição ela nos traz uma confrontação. E essa semana a lição com certeza confrontou a muitos de nós, principalmente quando se trata no quesito oração. Mas vamos descobrir mais um pouco isso lá para frente com a nossa moderadora. Já já em breve vocês vão saber quem é. Mas antes, vamos fazer aquele velho merchan para você que está aí nos assistindo pela primeira vez. Lembrando que esse conteúdo chega até você graças aos jovens adventistas do sétimo dia, em especial os jovens adventistas do sétimo dia aqui da Paralela CL15 a CL30+. Lembrando que esse programa tem como coordenador geral na verdade, primeiro, né? O Newton Júnior, Lorena Pereira e direção, mídia, projeção de Graziele Santana, Vanessa Paim, Josemara Veloso e Jéssica Batista, com a direção geral do nosso querido Senhor Jesus Cristo. Também, se você tiver algum pedido de oração, tiver algum agradecimento que você queira fazer, você que vai assistir a esse vídeo no YouTube, pode deixar aqui. Se você quiser também conhecer um pouco mais a respeito da Bíblia, deixe também nos comentários o seu contato, alguma forma que a gente possa te encontrar e vamos juntos te ensinar a estudar a Bíblia. Vamos juntos dar um up na sua vida espiritual e fazer com que literalmente você possa ter um encontro com Jesus a cada dia, tá certo? E também desde já dizer para você que nesta temporada estamos estudando com este guia, tá certo? Que vai falar sobre crescendo em um relacionamento com Deus. Olha que coisa boa, como é maravilhoso, né? Quando a gente cresce em graça e cresce com Deus. Por falar em crescendo em graça, quero também fazer um convite para você que talvez durante a semana não soube, ou se soube, não conseguiu assistir, lá no YouTube da Adventistas Base está acontecendo a Semana Crescendo em Graça, com sermões que não são só sermões que você vai ouvir e simplesmente ouvir e fica por isso mesmo, mas são sermões que com certeza você deve pôr em prática. Lembrando que a primeira lição que a Bíblia também nos traz, na verdade, uma das primeiras lições que a Bíblia também nos traz, é que nós somos mordomos fiéis. Então, da mesma forma que você está dando moral ao nosso canal, dê moral também lá ao canal da Adventistas Base e assista a essa semana que com certeza vai te abençoar. Mas lembrando que estamos estudando esse trimestre com este guia de estudos e que se você quiser adquiri-lo, você pode adquiri-lo não mais na casa publicadora, mas através do Mercado Livre. Tem a lição de aluno, o link está sendo postado aí no chat e também vai ser postado no canal do YouTube, ou então você pode baixar o aplicativo escolasabatina.org. Lá você vai ter acesso à lição através do seu Play Store e você que tem iPhone também pode baixar através da Apple, né? Apple Store, alguma coisa assim. E aí, seja feliz. Vamos juntos estudar a lição. E também dizer para você que desde já a nossa igreja disponibilizou o SETchat. O que é o SETchat? É a inteligência artificial adventista que vai te ajudar a compreender os mistérios da Bíblia, tá certo? Então, ó quanta coisa boa você tem, ó quanto conteúdo massa, bacana você tem, ó que você tem uma inteligência artificial cristã para te ajudar no entendimento da Bíblia. E fora que você tem também a nós, seus amigos, os jovens adventistas do sétimo dia, tá certo? Então adquira a sua lição e vem com a gente, vamos pregar o evangelho até Jesus Cristo voltar, tá bom? E nesse momento, feito todos os merchants, feito todas as apresentações, nós queremos dizer para você, trazer para você, para mim, que é um prazer inefável poder apresentar esta pessoa que é a minha líder de escola sabatina e que é com certeza uma pessoa também que vai nos levar a uma imersão profunda a respeito do tema desta semana, que foi o tema 6, que fala sobre oração, mas não necessariamente oração de qualquer jeito, mas na verdade fala sobre vida de oração, tá certo? Tá dando para ver aí? Vida de oração. E é ela, a nossa querida para os íntimos Daphnis White, ou Daphnis Rogaciano, e ela vai estar junto conosco, nos conduzindo nessa imersão
pela palavra, tá certo? Lembrar, sim, apresentar também, né? Que ela, de profissão, é formada em administração e ela atualmente é diretora de escola sabatina. No caso, eu sou secretário, ela é a diretora. Então é um prazer estar aqui com a autoridade da escola sabatina aqui da Adventistas Life. Lembrando que ela também dá apoio a alguns outros ministérios, né? Eu acredito que publicações, Ministério Jovem, alguma coisa assim. E é isso, né? Não tenho mais nada para dizer a não ser dizer para você que vai ser bênção. Então, vem com a gente e vamos juntos entender um pouco mais a respeito desse tema. Mas antes de Táfnis poder ser usada pelo Espírito Santo, vamos curvar as nossas frontes e fazer uma breve oração. Pedir ao professor Espírito Santo que esteja conosco, nos guiando nessa hora. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais um sábado, obrigado por mais uma semana, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Nesse momento nos deu o professor Espírito Santo, que tudo que Táfnis venha falar provenha dele, e que tudo que venhamos aprender aqui possamos pôr em prática, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Então, já já eu estou de volta, e Táfnis, que Deus te use. Amém. Boa noite, pessoal. Feliz sábado. Então vamos começar o nosso... Feliz sábado. Então vamos começar... Obrigada por carinho, vocês são fofos. Vamos começar a nossa recapitulação da lição. Como o Neilton falou, vida de oração. Tcharam! Aqui. Vida de oração é diferente de oração. Vida de oração te dá um peso melhor dessa palavra, do propósito da oração. Não é só, eu oro de manhã, de tarde, de noite. Eu oro antes das refeições e antes de dormir. É vida de oração. Você ser conhecido porque você ora. E aí eu vou trazer dois relatos verdadeiros, né? Que a história cristã traz pra gente. O primeiro é Policarpo, que ele foi o discípulo de João, o discípulo amado. João, ele morreu aos 100 anos, depois que ele voltou da ilha de Patmos. Ele ainda viveu e morreu de velhice aos 100 anos. E ele deixou o discípulo dele, que ele cuidou desde que ele tinha 17 anos, para que ele continuasse o legado dele na igreja de Esmirna. O nome desse rapaz era Policarpo, que naquela época já estava, nessa época da história que eu vou contar agora, já estava com 100 anos. A história conta que o imperador romano pediu a cabeça de Policarpo, porque ele era o principal pastor de Esmirna, e era uma igreja forte na época. E ele mandou soldados para que escoltassem Policarpo para ser morto no Coliseu. E eles chegaram na casa pobrezinha do velho pastor, 100 anos. E era muito raro ver uma pessoa tão velha naquele momento da história da humanidade. As pessoas morriam aos 35. E aí Policarpo vai para a porta, recebe os soldados e diz: espere um momento, chegou a hora da oração. E ele foi orar. E diz que ele orou por 1 hora. E os soldados ficaram lá esperando, porque ele era um idoso. Se ele fosse fugir, ele ia fazer muito barulho, né? Ia fugir pela janela, pela porta dos fundos, eles iam ver. Ele ficou orando por 1 hora. E depois ele saiu daquela oração revigorado, passou adiante dos soldados e falou para eles: vamos? E ele morreu em martírio nesse Coliseu. O que eu quero dizer com essa história verdadeira é que quando você ora, quando você tem uma vida de oração, você está pronto para qualquer coisa. Você faz uma chamada rápida para casa, ou uma chamada que dura 1 hora, mas você está sempre em contato com alguém que vai te dar esperanças. Talvez a esperança de Policarpo, você achasse que fosse: não, eu vou te salvar do Coliseu, mas ele recebeu uma esperança melhor. Se você for fiel até o fim, Policarpo, você vai receber a coroa da vitória. E por isso ele conseguiu ser fiel até o fim, quando ele fez aquela oração. Que isso é vida de oração. O verso desse pessoal dessa semana foi: amo o Senhor porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque ele inclinou para mim os seus ouvidos.
eu invocarei por toda a minha vida. Isso é um Salmo 116. E isso é interessante que está no Antigo Testamento. O pessoal acha que só quem orava era a galera no Novo Testamento. O Antigo Testamento orava muito. E o Senhor ouvia. E eu estou aqui abrindo para diálogo. A qualquer momento vocês podem pedir a palavra para falar, viu, gente? E falou sobre a fidelidade de Daniel. O interessante de Daniel, quando eu era criança, eu lia e falava assim, não tem nada demais. Daniel orava 3 vezes ao dia, não tem nada demais. Eu também faço isso. Como eu disse para vocês, aquelas pessoas que oram quando acorda, antes das refeições e de noite. Só que aqui é diferente. Daniel orava com as janelas abertas, voltado para o templo de Salomão, o templo de Jerusalém. Porque Salomão, quando fundou o templo, disse, quando eles forem levados para terras distantes porque pecaram, e eles orarem voltados para esta casa de oração, ouve, Senhor, e perdoa. Daniel orava reclamando esta promessa de que ia ser ouvido e que os pecados da nação seriam perdoados para eles voltarem para Jerusalém. Então não era uma oração qualquer ou repetitiva, era uma oração de abrir o coração. Tanto é que, você conhece a história, ele caiu, ele foi armado uma armadilha, né? Ele não caiu, mas foi armado uma armadilha para que ele pudesse ser morto na lei que dizia que ninguém podia orar para outro Deus se não fosse o imperador. Porque eles sabiam que ele não ia parar de orar. Foi feita uma coisa que ele não tinha como escapar, porque era quem ele era. Todo mundo que passava na frente da casa de Daniel naqueles horários via ele orando. E ele não decepcionou, ele orou. E Deus não decepcionou, salvou ele da cova dos leões. Ah, mas se eu orar e não for salvo da cova dos leões, Deus não vai te decepcionar. Naquele grande dia, você estará com ele, porque você estará com ele, porque você sempre deixou que ele estivesse com você aqui. Então, essa é a fidelidade de Daniel. Outra coisa que eu percebi quando a gente vai para a história de Daniel, e a lição dá uma pincelada assim, é que Daniel passou vários perrengues por causa da profissão. Eu fiz uma palestra, uma pregação uma vez falando sobre profissão, eu falei sobre a profissão de Daniel. Neilton estava lá, que ele cantou. E você passa por problemas no trabalho? Você passa por problemas no trabalho? O problema de Daniel podia tirar a vida dele, não só o cargo. Não era diminuir o salário, você vai ser morto com seus colegas de trabalho que te odeiam. Você já chegou nesse nível? E você não vê ele orando desesperado, Senhor, me salva dessa situação. Pelo contrário, você só vê Daniel desesperado orando quando o assunto é profecia. Ele teve várias profecias, ele teve vários sonhos, e teve algumas que ele não entendia, nem ele mesmo entendia. E ele orou desesperado para entender aquelas profecias, para que ele pudesse passar da forma mais fiel possível, porque é uma profecia para muitos anos. Algumas profecias dele se cumpriram recentemente e estarão ainda se cumprindo. Aí você vê ele desesperado. Aí você vê, quando você tem uma vida de oração, as suas prioridades são recalibradas. Não é que a coisa do trabalho não te preocupa. Te preocupa, mas não tira o seu sono. O que é que tira seu sono? Você está diante de um cenário que é um claro cumprimento das profecias e as pessoas dizem, não, não é. Aí você fica desesperado, Senhor, me revele, me mostre, é ou não é? Ou então você está numa vida, na sua jornada com Cristo, e aí você sente que a fé está fraquejando, que você está tendo dúvidas muito sérias, e aí você fala, Senhor, por favor, me mostre o caminho para as respostas. Isso é digno de oração desesperada. Quando você tem uma vida de oração, suas prioridades são recalibradas, como foi com Daniel. Pode falar, gente, por favor. Laurinha. Eu, querida. Realmente, você fala assim de oração, como é tão importante, né? Eu tenho essa questão, eu sempre falo com Deus, para Deus me revelar as coisas. Nem que no trabalho, na família. E, literalmente, Deus revela, é impressionante que revela. Eu contei para alguns aqui que eu fui assaltada, né? E o Senhor me falou assim, eu não fui assaltada, o rapaz da moto foi assaltado, levou capacete, Deus me deu um livramento muito grande. E eu, na hora, eu falei assim, eu vou para onde? Que eu não sabia onde eu estava. O Senhor falou para mim, vá para uma capela.
E aí eu fui para essa capela, entendeu? Então a gente ouve a voz do Espírito Santo, a voz de Deus falando com a gente, quando a gente tem uma ligação direta com ele. E eu falo sempre para minhas amigas, Laura, você parece você ora assim, isso é coisa de doido. Eu falo como se eu estivesse falando com um amigo meu. Ó, Senhor, hoje não foi legal não, no trabalho aconteceu isso. E eu só falo dentro de casa sozinha, porque a maioria das vezes eu tô sozinha. Então eu falo com Deus assim de voz alta, ó pai, hoje foi chato, muito chato, aconteceu isso. Ó pai, por que tá acontecendo isso? E eu falo com Deus como ele fosse, ele é o meu melhor amigo. Então eu falo com ele assim. Eu acho que as pessoas às vezes pegam a oração e faz como se fosse uma coisa gravada, algo que foi gravado, tipo, eu tenho que orar de manhã assim, de tarde assim, de noite assim. Eu acho que a oração é algo íntimo, algo leve, é uma conversa que você tem com o seu pai. Então, a gente tem que tratar a oração dessa forma e às vezes as pessoas elas tratam a oração como uma obrigação, entendeu? Aí eu tenho que orar de manhã, eu tenho que orar de tarde, eu tenho que orar de noite, eu acho que é isso. Perfeito. Ellen White vai dizer assim, a oração é a respiração da alma. Se você tornar o ato de respirar uma coisa enfadonha, tipo assim, eu não sei se vocês já experimentaram isso, mas uma vez eu fui fazer aula de canto. Não deu certo. Mas eu fui fazer, fiz minha parte. E lá a primeira coisa, a primeira aula é vocês vão aprender a respirar. Todo mundo respira errado, só quem respira certo são os cantores e os bebês. Tem que respirar pelo diafragma. E aí ficava ensinando a aula inteira, acho que 1 hora de aula, sobre como respirar. E as próximas aulas foram vários minutos sobre isso. Eu não tenho nada contra a respiração por diafragma, só que eu não faço. Não é natural para mim. É bem difícil aí, Lore falando. E se você transformar a oração, que é a respiração da alma, em um curso de oração de respiração pelo diafragma. Se você tornar uma coisa tão mecânica, como Lore disse, tão cheia de coisinhas, de rituais, que vai se tornar tão impossível você fazer isso sempre que você tiver vontade, sempre que você tiver necessidade. Você vai ter que ter o lugar perfeito, o clima perfeito, a hora perfeita. Você entende? Não dá para respirar assim. Só dá para respirar quando tá na hora certa? Ou só dá para respirar quando tá do jeito certo? Senão você fica aprendendo respiração até ser hora de respirar da forma certa. E agora eu quero lançar uma pergunta, porque a lição trouxe e eu quero respostas. Qual é a postura correta para a oração? Orar deitado tá errado? Orar em pé é falta de respeito? Ou só serve orar de joelhos? E se eu estiver tomando banho e sentir vontade de orar, eu tenho que parar o banho, me vestir, depois me ajudem. E aí? Aí eu oro de todas as formas, sabe, tá? Se eu tô dentro do ônibus em pé, segurando lá, apertada, eu oro. Se eu estiver sentada no caminho do trabalho, eu oro. Se eu estiver na rua também, eu tô com medo, também eu oro. Então, acho que não tem uma posição correta de oração, sabe? Minha mãe, ela não podia ajoelhar, mas ela orava do jeitinho dela, deitada ou sentada. Entende? Então, acho que não tem uma posição correta de oração, não. Eu acho. Olivia tá dizendo aqui, coitado do Jonas, que tava de ponta cabeça no fundo do oceano. Eu quero ouvir a voz de Olivia falando. Cadê ela? Oxi. Olivia! Bora, minha líder. Boa noite. Cadê a voz da minha doutora? Ela quase que foi. Boa noite, gente. Que Boa a graça noite. e a paz estejam com vocês. Olivia é uma sumidade e é a nossa doutora, e ela vai dizer agora, Olivia, orar deitado tá errado. Orar tomando banho. Se eu estiver tomando banho e tiver vontade de orar. Ou só serve oração de joelhos. Rapaz, tô casada, né? E aí, às vezes, eu quero falar com meu marido. A gente tem intimidade. E aí, se eu estiver tomando banho, eu falo com ele. Se eu estiver deitada, eu falo com ele. Então, se eu quero ter
intimidade com Deus, eu tenho que falar com ele de qualquer jeito, como se ele fosse um amigo íntimo. Exato. Não de Isso. qualquer jeito, só um Sim. parênteses, não de qualquer jeito sem reverência, né? Pelo amor de Deus, até porque a gente está falando do Rei do Universo. Em qualquer circunstância, eu estou apta a falar com Deus. Foi isso que eu quis dizer. Certíssimo, Lívia. Não tem posição chave para orar. Como a Lívia falou, como o Lori falou, é a posição que está. Quanto mais intimidade você tem com Deus, mais vontade você vai ter de orar. E vão ter momentos que você vai ter vontade de orar e que você não vai poder ajoelhar. Rapidinho, Neilton, eu já dou para você. Mas a oração de joelhos tem a sua importância, tem o seu lugar, porque nos lembra a nossa posição. Não somos nós determinando coisas para o Deus do universo. Nós estamos de joelhos porque Ele é o Deus, Ele é o importante. E é nosso privilégio estar de joelhos. Mas quando estamos de joelhos, isso também significa que tem alguém olhando. Senão não estaríamos de joelhos. Isso nos lembra Ele. Estamos diante da sala do trono. Estamos na presença dele. Ele está me ouvindo diretamente. A oração dos joelhos tem o seu lugar para nos lembrar dessa posição de filhos, mas também servos. Neilton? É justamente isso, né? A oração de joelhos, ela faz com que nós reconheçamos nossa pequenez e a própria lição, ela meio que deixa explícito ou implícito o seguinte, que o diabo ele não teme quem tem conhecimento bíblico, o diabo não teme quem ora com palavras bonitas, mas ele teme o cristão que literalmente ele está de joelhos diante de Deus. E esse é o ponto principal, né? Como é que eu me apresento na minha oração diante de Deus? Tem muita gente no mundo gospel, isso não acontece no mundo adventista, mas no mundo gospel, que diz assim: é, o que importa é que Deus já sabe. Então eu não preciso nem abrir a boca para falar, porque Deus já sabe. Ou então dizer assim: não, eu não vou falar isso não, porque isso é assim assado, é uma ofensa, mas isso e isso e aquilo. Só que na realidade, como o Olivia bem comentou aí, é necessário que a gente abra o coração e diga mesmo, como Lorena também falou, e diga mesmo. Deus, ele sabe que você teve um dia ruim, Deus, ele sabe que tem gente que está lhe perturbando, que está lhe atribulando. Deus sabe no íntimo do seu ser que se você pudesse, você passava com o carro por cima dos seres humanos. Deus sabe de tudo isso. Porém, Deus, ele quer que a gente abra a boca e converse e derrame diante dele isso, mas de coração sincero. Entende? De coração aberto. Pô, Deus, olha, eu tô com um mau sentimento com tal pessoa. Eu peguei ranço de fulano. Pô, Deus, eu fui no banco, perdi R$ 50. Rapaz, eu me odeio mortalmente por isso. Mas me ajude. Pô, tire esse sentimento de mim. Pô, Deus, foi R$ 50, mas pelo menos, graças a Deus, eu tenho um lar. Graças a Deus, eu tenho um alimento. Graças ao Senhor, eu tenho um teto. Graças ao Senhor, eu tenho amigos, eu tenho família, eu tenho uma mãe, tenho um pai. Talvez eu não tenha o emprego que eu quero, Deus. Por favor, me ajuda. Mas, ó, muito obrigado, porque mesmo eu tendo que passar por tudo que eu passo, estresse, engarrafamento, ônibus, perseguição, mas muito obrigado, porque eu tenho emprego. Então, tipo assim, orar a Deus com sinceridade, porque Tiago ele foi bem claro em dizer assim, ó, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E nós resistimos ao diabo quando literalmente nós somos sinceros com o nosso Senhor, que ao mesmo tempo que ele é o nosso Senhor, ele é o nosso amigo, ele é o nosso irmão, ele é o nosso pai. Exato. Isso mesmo. E isso nos leva para o próximo tópico, que é Enoque andou com Deus. Vai ter um momento da vida cristã, vai ter um momento da vida cristã que vai ter um personagem bíblico que você vai se identificar mais. Ah, meu personagem favorito é Jesus. É de todo mundo, tá? A fila para falar com Jesus lá na Cidade Santa vai ser quilométrica. Mas vamos ter a eternidade para cada um ter o seu momento com ele. Mas fora Jesus, qual é o seu personagem favorito? O meu personagem favorito é Enoque. Então tudo que tem sobre Enoque eu fico lá pesquisando. E tem um título de Enoque, Enoque andou com Deus. Engraçado que as primeiras pessoas da Terra que foram achadas justas
Elas não fizeram coisas memoráveis. Elas não fizeram fogo descer do céu. Elas não ressuscitaram pessoas. Elas não curaram ninguém. O que será que está nos dizendo? Ó, Love Lot falou que o meu já é muito fofo também. Enoque e Noé não tem registro de nenhum milagre que eles tenham feito. Enoque foi profeta, mas não tem nenhuma profecia registrada dele, só em Judas, lá no Novo Testamento. E tem gente que nem lê, nem chega lá para ler. O que isso quer dizer pra gente? Deus está querendo uma pessoa simples. Ele está pedindo a gente pessoas simples. Ele não está pedindo que sejamos super-heróis do cristianismo. Ele está pedindo coisas simples, rotina de vida simples. Olivia falou de casamento. Olivia, com certeza, assistiu vários filmes românticos na sua juventude toda, mas filme romântico com todas aquelas frases prontas, isso não é casamento. Casamento é todos os dias, o que se faz na rotina, todos os dias. Não são frases prontas, são diálogos que acontecem naturalmente e que você vê ali. Naturalmente respeito, naturalmente admiração, que são as bases do amor, né? Respeito, admiração. E Enoque tem isso. Enoque andou com Deus. Aí isso quer dizer que Enoque fazia caminhada com Jesus? Não. Quer dizer que todo lugar onde Enoque ia, Deus estava junto. E não podia chamar Enoque sem chamar Deus. Você chamava Enoque para conversa, em algum momento ele ia falar de Deus. Você chamava ele para uma festa, em algum momento ele ia falar de Deus. Não tinha como separar, não tem como separar. Onde meu amigo não é bem-vindo, eu também não vou. Sabe? Era esse tipo de relacionamento. Você sabia, se você falar com Enoque, você vai ouvir alguma coisa sobre Deus. Não tem como falar com Enoque e não ouvir de Deus. Porque ele anda com. E é esse tipo de coisa, de conexão que Deus quer ter conosco. Rapidinho, Newton. E como é que ele fazia isso? Orando. Ele realmente processou essa ideia da oração, a respiração da alma. De tanto que ele falava com Jesus, ele tinha muito para falar dele, de Jesus, para as outras pessoas, porque ele só falava com Jesus. Sabe quando você está apaixonado ou apaixonada, para quem ainda acredita em amor, no amor? Fora o líder, para quem acredita no amor, quando você está apaixonado e você fala tanto com aquela pessoa e as outras pessoas ao redor já estão de saco cheio de ouvir daquela pessoa porque você só fala dela e todas as histórias que acontecem ao redor você lembra um link daquela pessoa. Tem uma vez que eu fui para não sei aonde com não sei quem e ele fez isso, dessa situação, esse filme, não sei quem falou, tudo tem um comentário daquela pessoa porque você anda com ela. Com Jesus é a mesma coisa, só que as pessoas não vão ficar de saco cheio porque Jesus é apaixonante. Neilton? Eu prometi que não ia falar demais, mas quando falou de Enoque e você perguntou o personagem da Bíblia, eu me lembrei de outro cidadão chamado David, que, né, é o homem segundo o coração de Deus, mas mesmo assim teve seus altos e baixos. E muitas vezes eu me lembro muito dele e eu gosto muito de escafuchar a história dele, né? Mas quando se trata dessa questão de vida de oração, de andar com Deus, eu lembro de um episódio no qual o próprio texto bíblico relata que Davi ele sempre perguntava assim: Senhor, para onde eu vou? Para a esquerda ou para a direita? Isso é relacionamento. Eu me lembro, essa semana aconteceu um fato comigo que eu não entendo, às vezes a gente não entende, né? E aí eu tava para pegar um ônibus, peguei um ônibus para Bodocô e daqui a pouco, quando eu olhei no Citamóvel, eu disse assim, rapaz, bicho, vai demorar, um sol escaldante, meu Deus, eu tô com fome, eu quero ir para casa, tô apertado, não tem lugar e tal. E aí daqui a pouco você começa, meu Deus, o que é isso? Que provação é essa que o senhor me fez sair do comércio para vir para cá, para ficar aqui no ponto? E aí daqui a pouco, olhando o Citamóvel, o Buzu apareceu, quando o Buzu apareceu, aí Deus disse assim, não é esse. Eu disse, meu Deus, pelo amor de Deus, o próximo só daqui 4 horas da tarde que eu vou chegar em casa, pelo amor de Deus, me ajude, me absorva, me liberte, me ajude. E aí você começa a falar, né? Desesperadamente, porque você, naquele momento, quer chegar em casa, você quer comer, você quer descansar. E aí o Espírito Santo disse, não, não pegue esse. E aí daqui a pouco parece que vem uma vozinha assim do mal e diz, não, pegue esse aí, é esse mesmo que você tem que pegar. Aí eu disse, ai, mas Deus sabe o que está fazendo e está tudo certo. E aí, lembrando das experiências da semana passada, né? Aí eu disse, ó,
Deus sabe o que está fazendo. Aí daqui a pouco esse buzu passou, quando esse buzu passou, vi aqui para aqui pro Trobogia, eu olhei no Citamob de novo, eu digo, rapaz, o próximo só 15h30, meu Deus do céu, eu vou ficar 1 hora aqui esperando. Isso ainda era 2h10. Daqui a pouco, quando eu olho no Citamob de novo, 3 minutos, aí eu disse, meu Deus, outro? E vazio? Eita benção! Quando eu vi o buzu vindo, motorista, não esqueça de mim não. E aí depois, no ônibus, eu refletindo e dizendo assim, realmente, velho, quando a gente tem relacionamento com Deus, Deus até o ônibus que você vai pegar, ele escolhe para você. E ele diz para você, não pegue. E aí eu me lembro de Davi, né? Quando ele se deparou com aquela cena da esposa de Urias, e em outros episódios que ele foi um pouco equivocado nas suas decisões, se ele tivesse literalmente parado para ouvir Deus, ó quanta tragédia ele poderia ter evitado para a vida dele, entendeu? A ponto de Deus dizer para ele assim, ó, por conta do seu pecado, sua família nunca mais vai ser a mesma e você nunca mais vai ter paz na sua vida. E ele literalmente ele não teve paz, entende? Então, quando você fala de Enoque, realmente Enoque foi um homem que eu acredito na minha mente finita, que ele quando ele ia fazer a refeição dele, ele botava um prato e um copo e dizia: Jesus, Deus sente aqui comigo. Eu na minha mente finita penso que ele fazia isso. Mas também linko muito com David, porque David era um homem forte, valente, guerreiro, estava numa posição de autoridade, era um homem que tinha suas quedas, e a Bíblia fez questão de deixar claro essas questões dos erros que ele cometeu, mas ao mesmo tempo ele é o único homem que é chamado segundo o coração de Deus, e mesmo com o pecado dele, ele ouvia a voz de Deus. E quando ele ouvia a voz de Deus, ele era próspero. Então, essa é uma vida de oração, né? Eu me lembro que você falou alguma coisa a respeito disso no culto de terça. Eu só não me recordo muito bem. Mas, não sobre David, mas você falou sobre oração, né? Sobre essa questão da oração. Mas é isso, né? É quando você tem um relacionamento tão íntimo que você sai na rua falando sozinho, que você pede a Deus que mostre o ônibus para você, e Deus ele pega e cuida de você como o pai, né? Como o pai que ele é. Lore, querida. Isso é verdade, a gente falando de oração, né? E a gente sempre pede a Deus as coisas assim, e às vezes a gente quer fazer do nosso jeito também, né? A gente pede e depois a gente fica querendo fazer do nosso próprio jeito. Aconteceu uma coisa no trabalho essa semana e que eu tô orando há um bom tempo. Aí eu disse tem uma colega de trabalho, ela falou assim, Laura, eu não tô aguentando mais. Aí eu falei, vamos orar, porque Deus, ele ouve nossas orações. E ela não é cristã, né? Ela não é adventista, ela crê em outras religiões e tal. E eu disse a ela, vamos orar com fé que vai acontecer. Aí quando foi hoje, a gente recebeu a notícia que aconteceu. Aí ela mandou uma mensagem, tá vendo? A gente chorou e deu certo. Então, assim, Deus, ele é a forma também de a gente também evangelizar, falar para as pessoas que se a pessoa quer alguma coisa, peça a Deus, fale com Deus, Deus está ali para te escutar, Deus te ouve, agora fale com Ele, Ele precisa ouvir a sua voz. Então, é uma forma também de a gente testemunhar uma forma de evangelho, né? Não só a questão de leitura da Bíblia, mas a oração também é uma forma de evangelizar. Eu acho que é isso. É sim, você está dando o telefone de casa, o telefone do pai para a pessoa. Ela deve ter perdido o telefone, ela não sabe se ela pode ligar, se ela vai ser atendida, e você está dando o número do telefone que ela pode falar diretamente com o pai. Newton falou de Davi, eu tenho um verso de Davi que é o meu favorito, que está em 1 Crônicas 14, 14 a 15, que diz assim: Então Davi consultou Deus novamente, que lhe respondeu: Não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles e ataque-os em frente das amoreiras. Assim que você ouvir o som de passos por cima das amoreiras, saia para o combate, pois este será o sinal de que Deus saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. A vida de oração e de intimidade de Davi com Deus era tão grande que Deus deu táticas de batalha, e ele falou assim: quando você ouvir passos em cima das amoreiras, sou eu. Você já passou por isso? De ter uma grande coisa para enfrentar e Deus falando assim: olha, quando você ouvir passos de alguém se aproximando, sou eu que já estou indo na frente para resolver o problema. Não é incrível? Mas a lição vai acrescentando, a lição vai trazer também, tem uma frase que eu grifei aqui: não existe
ponto da terra onde Deus não nos veja, nem nos deixe de ouvir. Será que eu posso orar no banheiro? Quando eu estou tomando banho, dá vontade de orar. Eu estou tomando banho e aí eu estou lembrando assim, que eu estou falando toda hora de banho, 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 porque já foi comprovado que quando você está embaixo da água, a água tem H2O, lembra? E tem oxigênio. Quando você está embaixo da água, esse oxigênio te ajuda a pensar melhor. Por isso, reflexões muito fortes embaixo de chuva, reflexões no chuveiro, ideias incríveis no chuveiro, Vanessa aí, ó, Olivia aí, ó. Ideias incríveis quando a pessoa está tomando banho porque ela está tendo contato com o oxigênio. E aí oxigena, né, os pensamentos. E às vezes você está tomando banho e você lembra de uma situação assim, poxa, é isso, eu podia orar, eu podia te pedir isso, ou lembrei agora de fulano, parece que Deus está falando para eu orar por fulano. Você vai parar tudo, botar uma roupa. Não tem lugar que não seja apropriado para oração. Não existe situação que não seja apropriada para oração. Vai ter momentos, quem estiver vivo, eu espero que muitos daqui, até o final dos tempos, até o final da Terra, da história dessa Terra, e que muitos de nós estaremos sendo perseguidos, estaremos em prisões, estaremos em calabouços, ou estaremos nas cavernas dessa vida. E vai dizer que esse não é o lugar próprio para oração porque você não está no seu quarto, no seu tapetinho? O Senhor vai ouvir. Nos calabouços, nas cavernas da terra, o Senhor vai ouvir a oração dos seus justos, dos seus santos. Eles passaram a vida toda falando com Ele, Ele ouve eles aonde quer que eles estejam. E agora vamos para Moisés, líder consagrado. Moisés é outro personagem maravilhoso. Vai ter os mesmos produtores da série Davi. Não sei se vocês conhecem, da Amazon. Tá cheio de erros lá, mas tem uns efeitos especiais bem legais. Os mesmos produtores vão fazer a série agora de Moisés. E vai ser incrível, né? Porque não tem como você contar a história de Moisés sem efeitos especiais. Não tem como. Olha, Olivia é meu favorito. Oi, e agora eu quero, já que a Olivia falou que é o favorito dela, eu quero que Olivia e os outros também falem quais momentos de Moisés orando nos conta alguma coisa. De a oração dele, ou aquele momento de oração, nos faz refletir. Eu amo essa passagem que a lição traz, que ele fala que se Deus não for, ele não vai, não sai do lugar. Acho fantástico. Eu não entendi a pergunta, tá? Você pode repetir? Quais momentos de oração de Moisés inspiram? Moisés era um líder, mas ele também era um homem de oração. E tem vários momentos que ele ora. E aí eu tô perguntando quais os momentos que inspiram, quais os momentos que te tocam. A Olivia já falou dela. Rapaz, olhe, se o senhor não perdoar esse povo, risque meu nome do livro da vida, que eu nem sem esse povo não vou. E depois, olhe, por favor, deixe-me ver sua glória. Deixe-me ver, por favor, me deixe ver, me deixe ver, me deixe ver. E Deus diz assim: tá bom, mas vou esconder você aqui, em tal lugar, e vou passar por detrás de você, porque se você me ver, você vai ter que morrer. E aí daqui a pouco esse homem desce de lá abençoado. Então, tipo assim, dois momentos da história dele assim que me tocam muito e digo assim, rapaz, se eu tivesse essa ousadia que ele teve, mano, eu acredito que o evangelho já tinha sido pregado, Jesus tinha voltado e já tava todo mundo na eternidade, porque o cara chega e diz assim, Deus, aí, eu sei que esse povo é chato, vai me dar dor de cabeça, mas sem esse povo eu não vou não. Então pode riscar meu nome, eu não quero sua salvação não. Se esse povo não for, eu não quero não. Então, essas duas orações aí. Vanessa disse aqui, consegui enxergar que Moisés só foi paciente no deserto porque ele orava muito. Concordo, Vanessa. A oração nos ensina paciência. Lori. Para mim é quando Moisés pedindo a presença de Deus no caminho do povo, quando ele pede ali, né? Sim, verdade. Imagine, você confiaria só no poder da oração, você está perdido no deserto, você nunca andou naquele deserto, e você está guiando uma galera, não é só você. Tem uma galera que está dependendo de você, para ter água, comida e abrigo enquanto está no deserto. E vocês têm que ir para a direção exata. Você confiaria só no poder da oração? Sem bússola, sem mapa?
para onde ir, para onde descansar. Mas é esse nível de fé que Moisés tinha. Oração intercessora pelo povo quando houve a rebelião de Levi. Isso mesmo, é verdade. Normalmente, quando consigo ser paciente, é quando estou em conexão mental com Cristo, com a mente conectada em oração com Ele. E uma galera reclamando também. Mas teve uma hora que Moisés também, até a paciência de Moisés teve limite. Tem dois momentos que a lição traz. O primeiro, Grátis já trouxe, foi da rebelião da tribo de Levi, o bezerro de ouro. O próprio irmão dele fez o bezerro de ouro. E Moisés foi lá e orou para interceder pelo povo. Ele era o único, ele e Josué, né? Josué estava com ele. Ele é o único que não estava participando daquela patifaria, praticamente o único. E ele estava orando por aquelas pessoas que muitas delas não achavam que tinham feito nada de errado. E ele estava orando por elas. E a história de Miriam. A história de Miriam, eu vou só abrir um parêntese aqui um pouco grandinho, mas é pequeno, eu juro. A história de Miriam Miriam estava falando contra a esposa de Moisés, contra Joquebede. Joquebede não, contra Zípora. E ficava chacotando dela, mas esse era o meio de ferir Moisés. Ela não está falando realmente de Zípora, porque ela estava dizendo que ela e Arão também recebiam profecias, também eram profetas, também tinham um relacionamento com Deus. E eu acredito. Só que eles não tinham um relacionamento como Moisés tinha. Eles não ficavam 40 dias sem comer nem beber nada, só sendo supridos pelo que saía da boca de Deus. Moisés teve isso. Moisés desceu do monte uma vez que estava orando com o rosto brilhando. Então era diferente, né? Você não tem como você ter inveja da vida espiritual da outra pessoa e querer os mesmos privilégios que a outra pessoa tem. Vá viver a vida espiritual que ela tem. Vá ter, você quer os louros da vitória? Vá ter os joelhos calejados que aquela pessoa tem. Você só quer a hora da glória? E a hora do aperto? E a hora de se sacrificar o tempo, sacrificar, sabe? O orgulho. A história de Miriam, ela fala isso, ela vai falar contra a Zípora. E ele mais fala que ela até fez uma chacota da cor de Zípora. Era midianita e era mais escura, talvez negra. E ela fazia uma chacota. Não é o racismo de hoje em dia, preste atenção. Os egípcios que escravizaram o povo de Israel, eles eram negros. Então, o povo de Israel era mais branco, eles foram escravizados. Naquela situação, naquela época, eles eram os injustiçados. E eles viam todas as pessoas que lembravam egípcios como pessoas ruins. Assim como os negros hoje em dia, os movimentos negros hoje em dia, ficam xingando outras pessoas brancas, porque lembra da escravidão, né? Você está toda melada na branquitude, toda acabada na branquitude, é um tipo de xingamento. Entenda o contexto. Não estou justificando, não estou dizendo que é certo, mas esse foi o contexto do porquê ela fez chacota com a cor de Zípora. E sabe o que Deus faz? Qual é a opinião de Deus sobre racismo? Lembra, eu estou abrindo parêntese. Deus dá lepra para Miriam. Ah, você está falando da cor dela? A sua cor vai ficar então branca que nem neve. Aí você gosta? Lepra. E Moisés ora por Miriam. Isso mostra também, se alguém xingasse seu marido, sua esposa, você ainda poderia perdoar e orar e interceder por essa pessoa? Foi por essa pessoa que Moisés orou. A irmã dele, que tinha chegado, a esposa dele, mãe dos filhos dele. E ele orou e intercedeu. A oração nos ensina a não sermos orgulhosos, a sermos humildes, porque assim como a gente pede pelos outros e que a gente perdoe os outros, a gente também pede perdão pelos pecados que a gente comete, às vezes são muito piores o que a gente faz com Cristo do que fizeram com a gente. Então Moisés ora por Miriam e a resposta de Deus é a mais linda. Depois vocês procuram lá. Deus fala assim, ó: se Miriam tivesse sido cuspida no rosto pelo pai dela, ela ia ficar fora do acampamento por 7 dias, não é? Ela vai ficar 7 dias lá esperando. O que Deus estava falando? Eu não botei lepra em qualquer pessoa. Eu sou o pai dela. O pai dela, disse, isso que você fez está errado. E eu castiguei ela como o pai dela. E retorno ela. Até que quando Deus nos castiga, Ele nos mostra amor. Porque Ele disse, eu castigo e disciplino todos aqueles quanto eu amo.
É errado ser preconceituoso? Deus mostrou aí. Erradíssimo, a ponto de Deus querer cuspir no seu rosto quando você é preconceituoso, quando você faz algum tipo de coisa que humilha a outra pessoa. Mas ele é o pai que vai também te perdoar no momento que você pedir perdão. Esse é o parênteses que eu quero abrir. Mas vamos comentando. Moisés. Oi, Nívia! Eu acho fantástico que foi Moisés quem escreveu a história de Enoque. Foi Moisés quem escreveu a história de Jó. Foi Moisés quem escreveu a história de Abraão. Então ele mostra vários pontos de vista de pessoas de oração, de pessoas de fé. Várias formas de se relacionar com Deus. Vários exemplos, né? E de pessoas que não fizeram isso também. E de como essas pessoas tiveram fracasso. Como, por exemplo, Ló e outros que são citados aí nesses livros. E é muito legal pensar que Moisés entendia a comunhão e o relacionamento com Deus como uma coisa palpável, porque os diálogos entre Jó e Deus, no livro de Jó, são muito diretos, são muito honestos, são sem filtro. Tem passagens nas quais Jó disse que preferia ter nascido morto, nem nascido, que para que ele nasceu. Passagens onde Jó pergunta por que Deus estava se divertindo com a miséria dele. Mesmo Moisés conhecendo claramente o caráter de Deus, ele deixou aquilo ali passar para mostrar para a gente que quando a gente está com alguma angústia, a gente pode se dirigir a Deus de forma respeitosa, por favor, mas sincera, né? Sincera. E a sinceridade move o coração de Deus ao nosso favor, né? Até porque ele conhece a gente fingir. Isso é um ponto que me chama muito a atenção. Perfeito. Perfeito. Isso mesmo. E falando de sinceridade, Moisés intercede pela nação. É muito fácil a gente chegar à lei dizendo assim, risca, como diz Neilton agora, né? E a gente, não estou falando de Neilton, estou falando da gente. Em geral, modo geral. Risca meu nome do livro da vida se o senhor não levar esse povo. Muito fácil falar. Agora, intercessão de verdade, que move o coração de Deus, que faz Deus perdoar quem ele queria castigar, quem ele estava a ponto de castigar, é como disse Olivia, uma intercessão sincera. O curioso é que você vê esse povo maltratando Moisés. Eles falam mal de Moisés e em vários momentos eles estão prontos para matar Moisés. Em vários momentos fala que eles pegaram pedras para apedrejar Moisés e por pouco ele não morre. Só que quando Deus fala assim, Deus testou Moisés várias vezes, né? Esqueça esse povo, deixa esse povo, ele vai morrer todo e eu vou fazer de você uma grande nação. O povo que eu estou separando para ser uma grande nação vai ser a sua família. E Moisés sabia que Deus podia fazer isso. Ele fez isso com Abraão. Moisés sabia. Só o que ele fala. Não, Senhor. Senão as pessoas vão ficar falando mal do Senhor, dizendo que o Senhor trouxe do Egito, livrou eles de lá para eles morrerem aqui no deserto. É o Senhor que vai ficar envergonhado. Ele tenta de todas as formas, usa todos os argumentos. Número 16. Que intimidade é essa? Fico admirada. Ele tenta de todas as formas. O que isso quer dizer pra gente? Hoje em dia, se alguém estivesse nessa situação de Moisés, um desafeto seu, pessoas que te criticaram, pessoas que te humilharam, pessoas que fizeram motim contra você, e Deus falasse com você em sonho ou em particular, olha, eu vou castigar essa pessoa. Vai dizer para ela que ela vai ser castigada. Hoje em dia, algumas pessoas poderiam dizer, seja feita a vontade do Senhor. Moisés não fez isso. Moisés disse, não, Senhor, isso não. Intercedeu. Não é que ele foi rebelde. Ele se colocou no lugar daquelas pessoas. Mas eles não trataram ele com o mesmo respeito. Não é sobre tratar os outros como elas merecem. É tratar os outros como você gostaria de ser tratado. Jesus já falava isso, né? Neilton? Eu tô falando demais. Eu prometo que eu vou ficar quieto, viu?
É sério, prometo que eu vou ficar quieto. Mas assim, tem uma frase de Nelson Mandela que ele diz o seguinte: o ressentimento é como beber veneno esperando que o outro morra. Então, se Moisés, em todos os episódios que ele foi caluniado, que ele foi injustiçado, que ele foi oprimido, que ele passou por tudo que ele passou, e ele dissesse assim: não, Senhor, tudo bem, é isso mesmo, taca fogo nessa galera, faz isso mesmo, é isso aí, manda todo mundo pro inferno. É como se ele estivesse bebendo veneno, esperando que o outro morresse, mas na verdade ele está adoecendo. E aí, uma outra lição explícita que fica também claro, que eu não sei se talvez a galera tenha conseguido perceber, é que Deus aí também está nos ensinando o perdão. Porque o perdão está na oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Você quer ver um exemplo prático? Eu hoje estava andando na rua. Quando eu estava andando na rua, eu estava na metade. Lógico que eu estava andando na rua, né? Estava andando no ar. Mas eu estava na calçada, estava na metade da calçada. Aí o cara, bim! Aí eu na minha mente assim, vá buzinar para sua mãe, filho de rapariga. Aí eu disse, rapaz, ainda bem que estava na minha cabeça, né? Porque nessas horas, o Espírito Santo, ele, faça silêncio, não fale nada não. Aí depois eu parei assim, oh Deus, me perdoe, porque eu xinguei a mãe do rapaz, mesmo que em pensamento o senhor ouviu. A mãe do rapaz não merece isso, tá chegando o dia das mães. Eu não queria que alguém xingasse minha mãe, por que é que eu vou xingar a mãe dos outros? E eu, meu senhor, me desculpe, viu? Eu sei que ele nunca vai ouvir isso, ele nunca vai saber o que aconteceu, né? Mas por favor, me perdoe, porque não foi minha intenção. Então, é aquela situação. É, Moisés, ele demonstra uma cooperação humana no plano de Deus. E quando você coopera no plano de Deus de forma coerente e correta, Deus vai te abençoar. Não é como Sarai, que chegou e disse assim: poxa, a promessa do filho está demorando demais. Olha, Abraão, pega aqui, pega minha serva aqui, e ele vai ser meu filho. E aí Abraão vai lá e, não, tá bom, beleza, vamos lá. Entende? E depois se desdobrou tudo que se desdobrou. Então, tipo assim, é isso, sabe? É você confiar em Deus em primeiro lugar, liderar, é você confiar em Deus em primeiro lugar, é você se consagrar também a Deus, é você ter paciência para você ouvir os liderados, sejam eles chatos, sejam eles proativos, sejam eles não proativos, e principalmente você saber perdoar. E o cristianismo de Moisés nos ensina isso, sobre perdão. Tanto que se você vai para a história de Jó, como bem citado aí por Dona Cunha, você percebe que os amigos de Jó falam todas aquelas asneiras e mesmo assim, Jó ouve e eu creio que no íntimo dele ele, ô Senhor, perdoa essa galera, porque pô, eles nem sabem o que é que estão falando. Entendeu? E é isso, tá, Fins? Eu creio, né, que passa por isso aí. Perdoar, né? E crer. É isso aí. O perdão é tão sério que essa parte do Pai Nosso que você falou aí, se você não se você está fazendo Pai Nosso, você ora Pai Nosso e repetir essa frase, você está gerando uma maldição para você mesmo quando você não cumpre. Perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. O que isso quer dizer? Se nós não perdoarmos os nossos devedores, a gente está pedindo para Deus: não perdoe os nossos pecados. Você entendeu o peso disso? Glorinha. Você falando do Pai Nosso, né? Mãe aqui em casa dizia sempre isso, né? Gente, a oração do Pai Nosso não é um texto, é uma oração. Você tá ouvindo o que você tá falando? Porque muita gente, às vezes, muita gente ora o Pai Nosso como se fosse algo, algo assim, gravado, né? Não vê a profundidade do que o Pai Nosso quer dizer. Né? Então a gente também tem que observar que ali também é uma oração. Não é algo aleatório que você está lendo tipo um jogral que é gravado, que você vai repetir, repetir, repetir. E na manhã eu sempre falo essa parte de perdoar nossos devedores, que aí aqui, ó, é para perdoar. Eu sei que aí é difícil, não é fácil. A gente fala assim que perdoar não é fácil. Algo que Deus tem que trabalhar bem na gente, porque é muito difícil. Mas se a gente pede, a gente busca, a gente está ali em comunhão diária com Deus, acontece. Né? Eu tenho uma experiência aqui em casa que é bem um pouco complicada em relação ao pai, meu pai, né?
Meu irmão não perdoa meu pai por causa que algo aconteceu lá atrás que não foi com ele, né? Já minha mãe, que foi com ela, perdoou e vivia uma vida em paz. E eu percebo que meu irmão, quando não há perdão, ele tem uma vida bem, como eu falo, atribulada, é bem estranha. E ele me pergunta assim: e você, por que você é assim? Você não vê que ele falei, eu falei para ele essa semana, a gente tem que perdoar. E se Deus perdoa os nossos pecados, né? A gente erra tanto, porque a gente não pode perdoar o nosso próximo. Então é uma reflexão que a gente tem que fazer todos os dias, né? É isso. Muito bem. Vanessa falou assim: só estando em íntima conexão com Deus para ter a mesma atitude de Moisés. E é isso que eu quero falar rapidinho aqui. A gente pode dizer, não, mas é porque Moisés era uma pessoa muito paciente. Eu não tenho a paciência de Moisés, eu sou esquentadinho. Moisés era uma pessoa paciente. Deus deu paciência para Moisés. Moisés, você já matou alguém? Moisés já. Ele foi apartar a briga, lembra? O egípcio estava maltratando um escravo hebreu e ele foi proteger o escravo e matou o egípcio e enterrou na areia. Ele matou assassinato e ocultação de cadáver. Então, quando Deus, naquele momento, fala assim: olha, eu vou destruir o povo todo só para deixar você. Deus, ele toma ele faz o papel do esquentadinho para ver se Moisés vai dizer: é isso mesmo, Senhor, eu nem queria, mas o Senhor sabe todas as coisas, sabe? Fingindo que não quer, mas adorando a ideia. Deus faz o papel do esquentadinho para ver, para nos mostrar que Moisés mudou. E aí Moisés faz o papel da pessoa consciente. Não, Senhor, não faz isso não. Então a oração transforma caráter. Não tem como você passar 20, 10 anos, 30 anos orando fervorosamente e honestamente com Deus, de uma forma simples, como a gente falou aqui, viver a vida de oração sem ter o caráter transformado. É impossível. Você falou tanto com a pessoa que você começa a pegar o sotaque dela. É nesse nível. A falta de perdão pode causar sérios problemas físicos e emocionais, agindo como um veneno que gera amargura, ressentimento, raiva e estresse crônico. Essa carga emocional acumulada está ligada ao aumento do cortisol, que leva ao risco das doenças cardíacas, hipertensão, depressão, ansiedade e até câncer, prejudicando quem não perdoa. Olha só, eu estou fazendo informações. E eu quero terminar o estudo dessa semana com uma frase que eu grifei aqui no estudo de sexta-feira. Todo o trecho é interessante, é muito legal, mas eu grifei essa primeira aqui. No fim das contas, oramos porque amamos tanto a Deus que não conseguimos deixar de compartilhar tudo com Ele. Sabe, Senhor, isso aqui eu tenho que conversar com Deus, não é possível. Olha só isso. Senhor, olha só essa benção. Senhor, olha só o que essa pessoa está falando, Senhor. Sabe? A gente ama tanto a Ele. E a gente. É como você conversando com um amigo no WhatsApp. E é tanta intimidade que você tira a foto. Às vezes você só manda uma imagem na conversa do WhatsApp, tá só uma imagem, mas aquilo ali é a conversa toda. Tem orações que vão ser longas. E tem orações que vão ser curtíssimas. Na Bíblia tem reis que oraram gritando. Ele estava na carruagem, no meio da batalha, e ele só gritou, e Deus salvou ele. Vão ter orações que vão ser só um grito. Ou vão ter orações que você vai estar pensando em orar. Senhor, eu vou ter que orar por isso, estou preocupada com isso, eu vou orar por isso. Você está pensando em orar, ainda está formulando as palavras, e Deus já dá a resposta. É nesse nível de intimidade que Deus espera que nós vivamos. Nesse diálogo do riscar o nome dele do livro da vida, imagina Moisés vendo a lapidação que Deus operou no caráter dele. Exato. Porque, afinal de contas, Deus já sabe de tudo. Deus não precisava testar para Deus saber. Deus estava testando para que Moisés soubesse e para que nós soubéssemos. Ele foi transformado. E agora, Neilton. Fale, Neilton, e nós estamos terminando. Prometo que é a última vez que eu vou falar, viu, gente? É porque a lição dessa semana sobre oração me pegou muito. Mas vocês sabem que eu sou de falar, mas não sou de falar muito assim, né? Principalmente aqui online. Mas vamos lá. Sobre essa questão da oração, tá, Vinícius, eu acredito que também tem aquela questão. A gente também tem que estar preparado para receber a resposta de Deus. Que muitas vezes
não vai vir na proporção que a gente quer, ou não vai ser do jeito que a gente quer, ou muitas vezes vai vir no momento que você menos espera. Hoje pela manhã eu estava conversando, pela tarde, né? Após o almoço, eu voltei para a sala, e aí o rapaz, ele disse assim, poxa, que coincidência, eu esqueci a chave da minha sala. Aí eu estranhei, porque ele é o secretário, e ele não é muito de ficar ali, né, na minha unidade. Aí ele sentou lá, ficou mexendo no celular, aí eu fiquei conversando com o Júlio César, pô, Júlio César, sobre isso, tal, não sei o que, assim, tal. E aí, de repente, tudo levou a casamento. Aí a gente começou a falar sobre casamento, sobre carreira, sobre família e tal. E aí esse rapaz, depois chegou o chefe substituto, né, do meu chefe, e aí ele pegou e falou algo que eu tinha orado pela manhã. Aí esse rapaz, que é o secretário executivo do rapaz lá, ele chegou e disse assim, olha, Neilton, eu vou te dizer uma coisa, você é jovem. É o seguinte, se você for o tipo da pessoa que você vai se conformar sempre com o que sobra ou com as migalhas que as pessoas jogam na estrada, você é uma pessoa então que não vai conseguir ter o que você busca. E naquele momento que ele falou isso, ele não me conhece, ele não conhece minha vida, a gente só se vê no trabalho, eu não tenho intimidade com ele. E outra, ele é de uma, digamos assim, de uma linha religiosa muito distante do cristianismo. Ele se considera budista. Então, numa linha bem, bem distante. E aí ele chegou, vou lhe dar um conselho. E aí ele deu esse conselho aí. E aí ele citou um exemplo de uma bicicleta, né? Olha, quando a gente quer comprar uma bicicleta, o que é que a gente faz? A gente pega e a gente guarda o dinheiro, a gente espera tudo direitinho, tal. E aí a gente vai. E quando você pega e não tem paciência de esperar, não junta dinheiro e você acaba simplesmente pegando e qualquer coisa, comprando qualquer bicicleta ou fazendo as coisas de qualquer jeito, você acaba atropelando e você acaba, tipo assim, não pegando aquilo que ele falou, o universo, né? Que o universo tem para lhe dar. E aí eu entendi que aquilo era uma resposta de uma oração que eu tinha feito de manhã a Deus. E era como se Deus estivesse dizendo assim: olha, meu filho, espere, tenha paciência, você não está sozinho. Então, você falando sobre a oração de Moisés e a lição falando sobre a oração, e eu me lembrei do que você falou terça-feira no culto de oração, que você explicou aquela citação de Ellen White, né, sobre que as pessoas têm medo de abrir a boca para falar seus pedidos e tal. E aí eu lembrei, o Espírito Santo me lembrou, que foi o que você explicou, eu lembrei disso, né? Que muitas vezes nós temos que estar preparados para a resposta de Deus, seja ela qual for. E muitas vezes, quando a resposta de Deus for algo que vai exigir que você espere mais um pouco, que você amadureça mais um pouco, como Moisés passou todo esse tempo sendo lapidado, sendo trabalhado, sendo tudo isso, a ponto dele chegar e dizer assim: risca meu nome. Aí sim, a gente vai conseguir entender que compramos a bicicleta correta, a gente vai conseguir literalmente fazer aquilo que está descrito lá nos Salmos, né? Provai e vede que o Senhor é bom. Então é isso. Amém. Só para terminar, a Vanessa falou assim, um ponto que me chamou a atenção também nessa semana foi que devemos compartilhar tudo com Deus, inclusive nossas alegrias e vitórias. É verdade. Lembra dos 10 leprosos que foram salvos, foram curados? Só um voltou para agradecer. Nós somos abençoados por Deus várias e várias vezes. A gente volta para agradecer? A gente volta para comemorar com Ele? Isso me fez refletir que um relacionamento não se solidifica quando compartilhamos apenas nossas dificuldades, tristezas, angústias. Precisamos partilhar com o Pai as nossas alegrias, agradecendo e reconhecendo que tudo vem dele. E isso é verdade. Ele tem que participar de todos os momentos da nossa vida. Deus não é o nosso amigo rico que está ali só para nos emprestar dinheiro quando o dinheiro do salário acaba. Ele é o nosso amigo que está conosco para comer coxinha e está conosco para comer só ovo frito no almoço. Então, estamos terminando agora. Vamos dormir, porque amanhã temos uma escola sabatina e um culto para assistir. Amanhã não estarei lá na live, porque eu vou estar pregando em outro lugar. Mas estejam com o Gabriel, ajudem ele, ele vai passar a lição amanhã. Deem aquela força para o nosso professor Gabriel. Pode orar, Vamos viu, lá. Taf? Vou orar.
Querido Deus, nós estivemos aprendendo essa semana sobre uma vida de oração e agora recapitulamos sobre uma vida de oração. Pedimos, Senhor, transforma a nossa vida cristã em uma vida de oração, para que nós possamos verdadeiramente dizermos que andamos contigo, para que a gente possa ter uma vida cristã verdadeira, não medíocre, mas uma vida cristã verdadeira com tudo que o Senhor quer oferecer e tem para oferecer para os seus filhos nesses últimos anos que estamos vivendo, porque o Senhor já vem. Então nos prepara para esse dia através da oração e da comunhão contigo. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, e esse foi o nosso momento da lição com a nossa querida professora Tafnis Rogaciano, mais conhecida como Tafnis White, para os mais íntimos. Olha a quantidade de likes, curtidas aí que Tafnis está recebendo hoje aqui na nossa igreja virtual, tá certo? Que volta na próxima sexta-feira a partir das 21 horas. E lembrando para você que essa gravação estará disponível, acredito que entre terça e quarta-feira, a nossa equipe top de edição vai deixar pronto, preparado para que você possa novamente revisitar. E se você gostou do conteúdo, lembrando mais uma vez, estamos estudando com este guia aqui, tá bom? Um relacionamento com Deus, que delícia, que coisa boa, né? Aprendemos na semana passada através da Bíblia e essa semana aprendemos através da palavra, tá certo? Pedindo a você que deixe o seu like, seu joinha, comente, faça com que essa bênção reverbere na vida de outras pessoas e lembrando que em breve, o canal vem com mais novidades, tá certo? E também vem com o nosso Instagram da CL15, tá certo? E antes de podermos literalmente agora, verdadeiramente encerrar e todos irmos para casa dormir, eu quero deixar um texto bíblico, né, na verdade, em nome de toda a direção da nossa CL, em nome do nosso núcleo de escola sabatina, para a nossa querida professora, que está lá no livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, que diz assim, ó: Crede no Senhor vosso Deus e estará seguro. Creia nos seus profetas e prosperarás. 2 Crônicas 20:20. Então, Táfnis, que Deus possa te abençoar, continuar te abençoando, te usando nesse ministério de escola sabatina, possa também continuar te usando no seu ministério de pregação do Evangelho e que em breve, em nome do Senhor Jesus, Jesus volte logo e aí vamos passar muito mais sábados, muito mais eternidades lá, além de também realizar todos os seus sonhos, todos os seus planos, continuar abençoando a minha, sua família, a de todos nós. Tá bom? Então, é isso. Um feliz sábado e até a próxima semana.